Graça e paz, Jesus Cristo. Estou aqui gravando mais uma vez, por aqui, o capítulo 39 de Êxodo. Capítulo 39 que fala das vestes litúrgicas. O que são as vestes litúrgicas? É um assunto importante para quem entende isso e está pesquisando a parte da história de Deus na humanidade, a história de Deus na humanidade. Esse assunto ele é importante. As vestes litúrgicas. Com a púrpura violeta, a púrpura escarlate e o carmesim, fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o efode de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e vinho torcido. Reduziu-se o ouro a lâminas, e estas foram cortadas em fios para serem entrelaçados com púrpura violeta e o escarlate, o carmesim e o linho fino, fazendo disso um artístico bordado. Fizeram-se alças que uniam e aos quais era preso pelas duas extremidades. O cinto que passava sob o efode para prendê-lo formava uma só peça com ele e era do mesmo trabalho, ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino torcido, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se as pedras de ônix engastadas em filigranas de ouro, nas quais foram gravados, à maneira de sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-se nas alças do efode essas pedras para serem um memorial dos filhos de Israel, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fez-se o peitoral, obra de arte como o efode de ouro, púrpura violeta e escarlate carmesim, e linho fino retorcido. Era quadrado e dobrado em dois. Seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo, e era duplo. Adornou-se de 4 fileiras de pedras. Primeira fila, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas estavam engastadas em filigranas de ouro. E, correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, eram em número de 12, e em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Fizeram-se umas correntinhas de ouro puro para o peitoral, entrelaçadas em forma de cordão, e também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro que se fixaram nas 2 extremidades do peitoral. Foram os 2 cordões de ouro passados nas 2 argolas nas extremidades do peitoral e presas as 2 pontas dos 2 cordões aos 2 engastes, pondo-os para o lado da frente nas 2 alças do efode. Fizeram-se ainda 2 argolas de ouro que se fixaram às 2 extremidades do peitoral na orla inferior que se aplica contra o efode, na orla interior. Enfim, 2 outras argolas de ouro que se fixaram na parte dianteira por baixo das 2 alças do efode, no lugar da junção, na cintura do efode. Prenderam-se as argolas às do efode para meio de uma fila de púrpura violeta, a fim de fixar o peitoral na cintura do efode, de sorte que não pudesse separar-se dele. Foi assim que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o manto do efode tecido inteiramente de púrpura violeta. Havia no meio uma abertura para a cabeça, como a de um corcelete. A beirada estava protegida por uma orla, para que não se rompesse. A orla inferior do manto
Foi adornada com romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino, retorcido. Fizeram-se campainhas de ouro puro que se colocaram entre as romãs em toda a orla inferior do manto. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã, em toda a orla inferior do manto para o serviço, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se túnicas de linho, tecidas para Abraão e seus filhos, o turbante de linho e as tiaras de linho, à guisa de ornato, os calções de linho fino retorcido, a cintura de linho retorcido, bordada de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Foi feita a lâmina de ouro puro, o diadema sagrado, onde foi gravado como se grava um sinete consagrado a Javé. Prendeu-se com uma fita de púrpura violeta pela frente, na parte superior do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Aprovação dos trabalhos. O Senhor, assim foi terminado todos os trabalhos do tabernáculo na tenda de reunião. Versículo 32. Os israelitas tinham executado tudo em conformidade com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Apresentaram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todo o seu mobiliário, seus colchetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, a coberta de peles de golfinho, o véu de separação, a arca da aliança com seus varais e sua tampa. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que se deviam dispor nele, todos os seus acessórios e o óleo para o candelabro. O altar de ouro, o óleo de unção, o perfume aromático e a cortina da entrada da tenda. O altar de bronze, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus utensílios. A bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colinas, seus pedestais, a cortina da porta do átrio, seus cordões e suas estacas e todos os utensílios necessários ao culto do tabernáculo para a tenda de reunião. As vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados para o sacerdote Araão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Os israelitas tinham executado toda essa obra, conformando-se exatamente à ordem dada pelo Senhor a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho e averigou que ele tinha sido executado segundo as ordens do Senhor. E Moisés os abençoou. Esse trecho, então, vamos refletir o que nós podemos tirar para nós em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós já temos a nossa Santa Missa, né, o memorial da paixão dele. A Santa Missa, Jesus pediu para os discípulos realizarem, primeiramente foi aos discípulos, né? Nós participamos da Santa Missa com a condição de se alimentar e viver com a preferência ao discipulado. Viver dando preferência ao discipulado. A Santa Ceia, ela dá a sua preferência ao discipulado. Tanto é que os discípulos de Jesus, em Jesus, ao celebrarem o memorial em Jesus, né, quando eles celebraram junto com ele, eles se alimentavam da palavra de Deus, se alimentavam do corpo de Jesus, né, do memorial de Jesus, e iam pregar, curar, né, e anunciar a boa nova de Jesus. Eles, como nós fazemos nas nossas liturgias até hoje, né, nós lemos os salmos, lemos essas leituras, essa leitura que eu estou lendo aqui, ela não tem, se não me engano, ela não tem no calendário litúrgico. Muitas leituras não tem no calendário litúrgico, mas nós, quando nós vamos celebrar, né, a memória de Jesus, nós ouvimos, né? No meu caso, eu ouço e eu leio também, porque eu sou anunciadora da palavra,
nós ouvimos e nós lemos os livros do Antigo Testamento, lembrando, né, da mesma missão que os discípulos fizeram. Eles lembraram os antigos pais, né, deles e anunciavam a boa nova em Jesus, tendo uma vida diferente, eles foram curados, eles não eram doentes. Os discípulos diretos de Jesus, eles não tinham doenças, eles curavam as pessoas, né? Jesus deu esse poder a eles. Jesus, por ocasião, né, do seu ministério, da sua formação, ele foi lapidando. O mais indócil, né, aos ensinamentos, ao refinamento de Jesus foi o Judas Iscariotes, que se suicidou. Ele não suportou o refinamento de Jesus, né? Os outros, depois veio Pedro, todos tinham uma certa resistência ao refinamento que Jesus fazia para eles serem dignos da ceia derradeira e para serem dignos de poder executar a missão, né? Então, essa é a nossa liturgia, um resumo, né? Tem muita coisa, se eu ficar aqui falando, eu estou falando da liturgia aqui do Êxodo, né? Mas para se ter uma ideia da importância, essa é a nossa liturgia. A liturgia aqui que nós estamos falando, ela é exclusiva para o povo de Israel. Nós celebramos isso, mas nós celebramos Jesus. O corpo que nós partilhamos, o memorial, o pão ázimo que nós consumimos, ele é em memória de Jesus, em agradecimento e em reconhecimento da glória de Jesus na presença do corpo sagrado, que ali, a presença da hóstia consagrada, ela é o mistério, né? Todo aquele sofrimento, todo o mistério, toda a vida de Jesus, tudo ali está naquela hóstia. Quando nós consumimos, nós temos a grandeza de Jesus dentro da gente, a grandeza de Deus, né? Tudo condensado nesse memorial da paixão, e temos a missão de procurar ser semelhantes aos discípulos, ter uma vida, né, íntegra, e procurar ajudar as pessoas a se refinarem também e a permanecer em Jesus para chegar a Deus. O Deus em sua misericórdia, o Deus que nós servimos, o Deus que nós almejamos, é o Deus que quer as pessoas refinadas. Deus só aceita diante de si ou as pessoas puras, que existe, pelo mistério dele, existem as pessoas puras, sim, porque Deus é grande, ou as pessoas que foram purificadas, né, que retornaram ao caminho, refinadas pela palavra de Jesus e que querem retornar a Deus. Mas o Deus de Israel, o Deus dos primeiros tempos, como é o Deus de agora também, né, ele pediu para Moisés fazer todas essas coisas. Capítulo 39, ele fala das vestes sacerdotais. As vestes, os paramentos, ele é uma continuação. Se alguém viu alguma coisa que eu falei, uma reflexão, ou até mesmo já leu o livro do Êxodo, sabe que o livro do Êxodo ele vem falando, a partir de alguns capítulos já, das vestes do sacerdote, toda a celebração do templo. E esse aqui vem falando. O que simboliza tudo isso? Como eu estava dizendo, falei um pouco de Jesus, é porque aqui é a celebração litúrgica do povo de Israel, porém, ela é um serviço à celebração litúrgica do céu. Quem leu o Apocalipse pela visão de João, vê que o cenário é semelhante a este que está aqui, porque ele foi abençoado por Moisés, né? Moisés estava diante de Deus, Moisés foi escolhido por Deus. Então, essa bênção de Moisés, ela foi uma bênção muito poderosa, abençoou até o povo que virá no final, que segundo nós estamos sabendo, né? As pessoas que são conectadas e gostam de saber das coisas de Deus, já está em vista de se fazer o outro templo, o terceiro templo. Os paramentos já estão em construção, já estão sendo formados novos sacerdotes, né? Já diz que já tem até treinamento para os sacerdotes, porque o Araão daqui, ele tem descendente até hoje. Lá em Israel, eles mantêm a tradição, porque eles seguem o tempo de... Em Jesus, nós somos novas criaturas e não temos descendentes, né? Em Jesus, quando nós aceitamos Jesus, a nossa família é Deus, né? O nosso Pai é Deus.
Mas eles lá, eles seguem a tradição de gerações, né? Eles vão guardando as gerações deles. Então, Araão tem a descendência dele. Ainda os sacerdotes que irão servir no terceiro templo, segundo está programado, e pela palavra de Deus deve se concretizar esse terceiro templo, que será construído não sabemos em quanto tempo, né? Não é mais igual antigamente, vai ser rapidamente esse templo pode ser construído, né? Porque antigamente Deus é o mesmo Deus, mas os recursos que o homem está usando agora, eles são mais avançados. Então, esse templo ele pode ficar construído em um tempo mais recorde, né? Então, não podemos achar que vai demorar muito, né? Nós em Jesus somos salvos, né? Mas nós somos o povo da liturgia de Jesus. Poderá ser a mesma liturgia no céu, mas por enquanto nós somos da liturgia do caminho Jesus, não do caminho que o povo de Israel procurou para si, né? Nós somos do caminho de Jesus, nós escolhemos o caminho de Jesus. Se a liturgia será a mesma lá no céu, ou é a mesma, porque no céu já está havendo a liturgia celeste, tudo já aconteceu, segundo a visão de João, né? Se no céu a liturgia será a mesma, seremos um povo só, isso cabe a Deus, isso cabe aos nossos espíritos aperfeiçoados gozarem e presenciarem, né? Presenciarem essa dádiva, essa graça, porque tudo é graça. Quem de nós que somos cristãos, que somos pessoas que amamos o próximo, amamos a Deus, gostaria de ter união com o povo santo de Israel? Qualquer ser humano gostaria de estar em união com o povo santo de Israel e ser consorte e ser concidadão dos espíritos de Israel, né? E aqui tem tudo isso, os aparatos, o manto, toda vestimenta tem um simbolismo. A vestimenta dos sacerdotes, ela simboliza o povo de Israel. Em Jesus, o povo de Israel é simbolizado pelos discípulos. Em Jesus. Em Deus, os sacerdotes usavam as roupas simbolizando as tribos. O sacerdote ainda serve pelas tribos. Os discípulos, o sacerdócio de Jesus, a liturgia de Jesus é regida pelos apóstolos, né? Então nós somos apostólicos. O povo de Israel fiel é regido pelos sacerdotes, apesar dos sacerdotes não exercerem a autoridade deles, mas eles são a autoridade. No momento oportuno, eles voltarão ao exercício da autoridade deles em exercício, né? E Moisés aprovou o trabalho deles. Quem sabe, né? Os estudiosos dizem que Moisés voltará no final dos tempos. Deve ser talvez por esses. Será que ele estará para ver a obra abençoada dele? Dizem que é Moisés e Elias que são os dois profetas, as duas testemunhas no final dos tempos, né? Eles virão para... dizem que esse cenário ele é mais voltado para o povo de Israel. Então, em meio a isso, talvez eles vão passar pela construção do terceiro templo. Por que não? Se tudo, né, se o tempo de Deus, Deus sempre age do mesmo modo com a pessoa, porque ele faz uma aliança, né? Deus ele faz uma aliança e Moisés ele estava simbolizando a aliança. Então, nesta aliança, Deus, que não muda, deve estar fazendo, vai acontecer talvez isso também. Moisés talvez venha para abençoar os sacerdotes do terceiro templo, né? Ou passar por perto. Talvez Moisés tenha alguma presença em meio a toda essa história renovada de novo, porque foi ele que abençoou as vestimentas e todo o serviço e os sacerdotes também. E, segundo os estudos, ele virá como testemunha, né, o relato está mais bem apresentado no Apocalipse. Mas cabe a nós, em Jesus, para a glória de Deus, sermos Igreja de Jesus e viver o que Deus, em sua misericórdia, nos proporcionou através de Jesus.
Espero ter ajudado vocês. Esse texto eu falei as partes mais importantes, né? Fala dos óleos, né? Os candelabros, toda essa liturgia, ela não é mais em Israel, ela vai ser, né, revivida nos finais dos tempos, né? Mas tudo isso aqui tem no livro do Apocalipse e segundo a visão de São João, está acontecendo ou já aconteceu lá também no céu esse mesmo tipo de liturgia. Tem mais em outras, nos links que eu deixo, se fosse quem interessar, tem os outros links que eu tenho por aí nas redes sociais, tem canal, estou com um site agora. Interessarem, estamos às ordens. A graça de Deus, a paz e até uma próxima vez, se Deus quiser.